Sejam bem-vindos a mais um painel da nossa segunda semana. Quem vai estar falando para vocês nesse painel é a Carolina Albuquerque. Ela é nutricionista e ela atua em várias escolas da região de Campinas, levando educação nutricional para as crianças. Ela vai estar mostrando para vocês um pouquinho de como que é o trabalho dela na escola, quais os resultados que ela tem, para estar mostrando para vocês que realmente é possível a gente estar educando as crianças na alimentação saudável desde pequenininhas, de uma forma lúdica, para que elas já cresçam com essa consciência alimentar, né? Aproveitem bem o nosso painel. Obrigada. Porque a gente experimenta muita coisa gostosa. Eu sou a nutricionista Carolina Albuquerque e idealizadora do projeto Atitude em Nutrição. O projeto Atitude em Nutrição é um projeto de educação nutricional infantil destinado às escolas. Hoje nós trabalhamos em duas nutricionistas, uma delas sou eu, a outra é a nutricionista Tamara Tambellini. E juntas nós desenvolvemos esse projeto já em 6 escolas de Campinas e região e também com serviços em Ribeirão Preto e região. Bem, antes de eu contar para vocês sobre o projeto em si, eu quero contar sobre a minha trajetória até chegar ao projeto Atitude em Nutrição. Tudo aconteceu quando eu fui fazer faculdade na USP Ribeirão Preto, fiz faculdade de Nutrição e Metabolismo. Isso porque eu queria de verdade trabalhar com crianças com câncer, né? Quando eu me inscrevi para o vestibular, essa era a ideia. E durante a faculdade eu fui descobrindo que o hospital não era um ambiente que me agradava. A gente tinha bastante oportunidade de ir, né, para o hospital e também no estágio, que foi quando eu realmente decidi que eu não trabalharia com os hospitais. E tive que repensar o que eu faria da vida profissional. E durante as reflexões, né, de que área eu ia buscar para atuação, eu tive 3 visões. Primeira, eu queria trabalhar com nutrição. Amo falar de nutrição, amo o que os alimentos produzem no nosso corpo, né? Falar sobre as vitaminas, sobre os minerais, sobre comer em família, sobre o prazer de cozinhar, como a gente consegue modificar os alimentos. Tudo nutrição me fascina. 2, durante a faculdade eu trabalhei bastante com oficinas culinárias. E eu descobri durante esse processo como a área de educação é preciosa, né? Eu trabalhei aí com a terapia ocupacional e um pouco da pedagogia também e fui descobrindo que ensinar era algo que eu gostava muito, adorava transmitir o conhecimento que eu tinha através de oficinas culinárias ou até de aulas. E 3, eu sempre gostei de crianças, né? Quando tinha uma criança da família, eu sempre queria brincar, mas eu fui percebendo que não era só da família. Comecei a dar aula de balé para crianças, aula de inglês, e isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a brincar com as crianças na rua, né? Eu sempre gostei de estar entre crianças. E a partir de então, eu tinha 3 coisas que eu adorava: nutrição, educação e crianças. Por que não juntar tudo isso e oferecer o serviço de educação nutricional infantil para as escolas, né? E foi isso que eu fiz. Assim que eu me formei, eu ofereci esse serviço para algumas escolas de onde eu morava e ouvi alguns nãos, mas também ouvi alguns sims. E a partir de então, eu comecei o projeto Atitude em Nutrição. Esse projeto, eu vou falar mais agora especificamente sobre ele, né? O que ele visa? Ele visa trabalhar com os 3 atores principais ali que a gente tem perante a escola, que são os educadores, as crianças e os pais. Enquanto os educadores, eu vou entender a escola como um todo, os diretores, coordenadores, professores, os ajudantes, as cozinheiras, as merendeiras, né? Porque eles estão diariamente ali trabalhando para construir o processo educacional daquela criança. Então a gente chega na escola e começa com a modificação do cardápio, né? Colocando aquilo que a gente entende como o mais saudável, mas também
considerando a realidade da escola, porque não é que do dia para noite a gente consegue fazer modificações abruptas, isso é um processo que vai se dando. E ao mesmo tempo a gente vai estabelecendo com esses educadores as formas de como atuar com a questão de alimentação com as crianças. Se a criança não quer comer, ela, por exemplo, vai ser forçada na hora do almoço ou não, deixa ela sem comer. Como que eu vou estimular que ela coma? Aquela criança que não quer um legume, a outra que não quer a fruta. E ao mesmo tempo conversando na cozinha, né? Do porquê que a gente está tirando o suco, tá pondo a fruta, do porquê que a gente está tirando a gelatina, do porquê não tem mais industrializado. Então isso é um processo que a gente vai trabalhando. Meu nome é Andresa, eu trabalho com educação infantil já há bastante tempo e o trabalho que a Carol trouxe pra gente, pra nossa escola de educação nutricional, é um trabalho muito rico, onde todos nós, na verdade, aproveitamos bastante. E na visão como professor e mãe, só vem enriquecer e favorecer. Na sala de aula, os alunos sempre trazem novidade, o que aprenderam, se gostaram, como foi a aula, e é um trabalho muito rico. E com a minha filha foi assim também espetacular, porque ela aprendeu a experimentar novos sabores nas aulas, a conhecer outros alimentos que às vezes a gente não acabou apresentando, e quando sai com ela em varejar um supermercado, ela acaba sempre mostrando o determinado alimento que foi feito. E além de tudo isso, um trabalho rico porque vem para os pais uma pasta com as atividades, com as receitas, com as dicas e tudo assim na nossa linguagem, que possamos entender, e as receitas para fazer em casa com as crianças o que foi estudado e visto na escola. Então assim, só tenho que elogiar o trabalho, tudo que foi feito e como é realizado com as crianças. Muito proveitoso, rico e assim, para eles, importantíssimo. Parabéns! Então, como aliadas, né, as professoras, as educadoras no geral e também as cozinheiras, é essencial para o projeto de Atitude de Nutrição, porque são elas que estão diariamente com as crianças, né, nos momentos das refeições, e são pessoas em quem as crianças confiam muito. E ao mesmo tempo, de nada adianta a gente fazer toda essa construção de modificação do oferecimento da alimentação para as crianças se a gente não tem a criança também trabalhada para estar aberta para o que está sendo desenvolvido. Então aí começa a parte do projeto Atitude de Nutrição que eu mais gosto, que é o desenvolvimento de atividades de educação nutricional infantil com as crianças, né? E tudo começou com uma frase que ela não me agrada muito, porque eu acho ela um pouquinho rasa. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim pra mim: filha, come tudo pra crescer, filha, come tudo pra ficar forte, né? E eu acho isso tão raso hoje, conhecendo o conteúdo da nutrição, né, sendo nutricionista, porque a gente não come simplesmente para crescer enquanto criança. A gente come porque dividir a alimentação com a família é prazeroso. A gente come porque alguém cozinhou pra gente e aquilo é saboroso. E não são todos os alimentos que fazem crescer. Se, por exemplo, eu só comer fruta, que é super saudável, eu não vou crescer uma criança saudável, né? Eu preciso ainda ter os legumes, ter as verduras, ter o carboidrato, a proteína, a própria gordura. Então, falar pra criança que ela tem que comer tudo pra crescer não me agrada. E eu queria levar pra eles a informação do porquê que a gente tinha que consumir determinados alimentos que, no geral, a criança rejeita. Então, a gente fala aí mais de fruta, verdura e legume, né? E começou a ideia dos superpoderes dos alimentos. A gente hoje apresenta para as crianças os alimentos, né? E sempre relacionado a um superpoder. Então a gente tem, por exemplo, a cenoura, que tem o superpoder da visão. Ao mesmo tempo, a gente tem a banana, que dá o superpoder para as pernas. Então, para as meninas poderem correr mais rápido, assim como os meninos também no futebol, né? E isso foi se criando. Toda vez que a gente apresentava um alimento para criança, a gente apresentava relacionado a esse superpoder. E é muito bacana como eles gravam isso, né? Como na hora da saída da escola, por exemplo, a gente escuta eles falando: mãe, a gente precisa hoje comprar determinado alimento porque eu preciso conquistar esse superpoder. E dessas atividades com as crianças é importante ressaltar, né,
que o processo da pedagogia, ele tem que ser estudado pela nutricionista, pelo nutricionista e ser trabalhado. Porque a criança, ela é criança. Não adianta chegar e simplesmente falar assim, a cenoura tem o superpoder da visão, vamos comer cenoura, todo mundo vai ficar feliz, né? Que legal. Não é isso. A criança, ela tem que internalizar aquele conhecimento. Então a gente desenvolve isso através de leituras de livros, de jogos, de atividades aí de pedagogia que vão fazer com que a criança reconheça num ambiente divertido, lúdico, o que tem de positivo naquele alimento. Em sequência, a gente apresenta o alimento para ela, deixa que ela toque, né, que ela cheire, veja a cor, veja a textura, que ela explore como ela quiser e com indicações esses alimentos, até que a gente vai fazer preparações e levar esse alimento à boca para degustação, onde ela vai ser sempre incentivada positivamente a consumir esse alimento. O retorno é o melhor possível. Nós temos algumas crianças que já vêm com uma neofobia alimentar grande de casa. Uma boa parte delas nós conseguimos trabalhar, né, positivamente. As mães, elas reconhecem essa mudança também em casa. E outras que são mais já restritivas, a gente vai sempre incentivando e a gente percebe melhoras significativas. Bem, então tendo trabalhado aqueles atores que estão envolvidos no local escola, né, a gente também precisa, a partir de agora, trabalhar as famílias, porque as famílias, elas perpetuam o hábito alimentar da criança. As crianças, elas reconhecem nos pais, nos irmãos, nos avós, nos tios, os hábitos deles e procuram reproduzir. E a gente precisa que a alimentação, ela seja saudável não só na escola, mas também na casa, né? Porque a gente construa aí crianças que vão ser adultos com alimentação saudável. Por isso, no projeto Atitude e Nutrição, a gente também desenvolve um contato com os pais. E esse contato, ele acontece através de reuniões. Nas reuniões de pais, a gente procura estar presente, né? Para poder tá aberta ali para tirar as dúvidas. Também nos dias de aula de educação nutricional, aqueles pais que querem procurar as nutricionistas para conversar, eles são informados que a gente está ali, né, qual que é o dia da aula. E ao mesmo tempo nós temos uma pastinha, que é a pasta da criança, que vai com as atividades que são desenvolvidas e com dicas sobre nutrição, alimentação infantil para os pais. Por exemplo, se eu trabalhei hoje com as crianças o brócolis, vai uma informação para os pais que o que foi trabalhado na sala de aula, né? Como que ele pode introduzir esse brócolis, se é melhor refogado, se é melhor, enfim, a maneira de cocção, né, que vai ser feita, como que apresentar para a criança, como incentivá-la, o que ele pode fazer ali para incluir também aquele alimento na casa deles. Vão receitinhas e é legal que os pais adoram, né? Eles reproduzem essas receitas, mandam fotos pra gente, as crianças voltam falando. Às vezes as crianças falam, minha mãe não acertou a receita, não ficou tão boa quanto a sua, tem mãe que fica triste. Mas não é simplesmente porque não acertou a receita, é porque ali tem na escola, eles têm as crianças, né, que estão se envolvendo, estão se divertindo, e eles produzem. Então eu falo para as mães, leva pra cozinha a criança com você para produzir. Isso tem um sabor diferente. Cozinhar dá um sabor diferente para a refeição. E as mães vão se envolvendo, né? Não só as mães, os pais, enfim, vão se envolvendo nesse processo de educação nutricional na casa. Porque a criança chega tão animada para falar para eles que eles se sentem também inundados por essa animação e reproduzem. E aí a gente fecha esse ciclo que está envolvido com a educação nutricional infantil. Oi, escolar. gente, hoje eu vou temperar esse brócolis com um limão, porque a minha mãe que vai colocar o limão, porque ele é ruim pra gente. E agora eu vou colocar o shoyu. Tá ótimo. E agora eu vou colocar o azeite. Sempre com cuidado, né? Porque é de vidro. Porque é de vidro. Tá ótimo. E agora o vinagre. Tá ótimo. Agora eu vou mexer.
Tá ótimo. Tá pronto? Tá pronto. Tudo vai sendo trabalhado conforme a realidade da escola. Tem escolas que as coisas caminham muito mais rápidos, tem escolas que a gente precisa, né, repetir, precisa refazer, precisa repensar, porque nem tudo que serve para uma escola serve para outra. Nós somos pessoas diferentes, com realidades diferentes. Então a gente busca também com o projeto Atitude de Nutrição reconhecer o que aquela escola já faz e o que a gente pode levar ali de informação nesse conjunto, educadores, crianças e pais, para poder promover a boa alimentação infantil. E bem, eu espero que tenha ficado aí uma sementinha plantada em você, escola, para que queira ter um projeto como esse na sua escola, que leve um nutricionista para trabalhar com você, porque é muito importante. A gente se preocupa tanto com o conteúdo pedagógico, né? Ensinar boa matemática, ensinar português, enfim, a gente esquece de ensinar sobre comer. É importante, isso é uma coisa que a gente vai fazer da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Então, comer é algo muito importante, precisa ser ensinado, né? Que eu tenho plantado uma semente em você também, nutricionista, para que venha trabalhar nessa área. A gente está precisando de profissionais aí engajados. E que tenha plantado uma semente em você, família, que cobre da escola onde você deixa o seu filho, que eles tenham sim esse conteúdo, né? E que a gente possa aí ter muitas escolinhas trabalhando com as crianças e muitas crianças se abrindo a esse universo incrível que é a alimentação, que é o comer. E eu vou deixar um vídeo aí de final que é: vamos perder o preconceito. Criança, ela come coisas que a gente nem imagina, tá? Um beijo, qualquer coisa, os meus contatos estão aí, eu tô aberta pra tirar dúvidas. O que você tá comendo aí, Luca? Cebola. Cebola? Cebola. Então. Você que ligou de novo a música?